Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Que prazer estar aqui nesse projeto lindo, muito massa e muito necessário das TVs Cabo Branco e Paraíba, que é o Cine Paraíba. Um projeto que é só sucesso, está na sua segunda edição. É o segundo ano que durante um mês a gente vai ficar assistindo filmes paraibanos na tela da televisão aberta, que é de graça, 0800, para cada vez mais pessoas terem acesso ao que é produzido aqui na Paraíba, na nossa terra. Não importa onde você estiver, em qualquer lugar da Paraíba, liga a TV, assiste um filme paraibano, nossa arte, nossa cultura. E eu digo nossa porque eu vivo aqui já vai fazer 10 anos, minha gente. Vim de Pernambuco, mas eu pisei o pé aqui na Paraíba, me apaixonei. Esse estado me arrebatou, levou meu coração. E por isso, assim, um leve chiadinho nesses S's, mas ó, sou já uma porcentagem aí paraibana. Então, aproveitando o ensejo, deixa eu me apresentar direitinho. Eu sou Diana Araújo, jornalista, e tô aqui pra gente bater um papo muito massa com pessoas incríveis que fazem o cinema paraibano no meu, no seu, no nosso Cine Paraíba ou videocast. A gente vai receber aqui uma galera massa que faz acontecer o cinema paraibano. E olha, já vou dizendo que só tem ícone. Pessoas responsáveis por preservar a identidade cultural e a nossa memória, a memória do nosso lugar. Então deixa eu apresentar eles direitinho para vocês. Eduardo Moreira é diretor, roteirista, produtor e design gráfico, é fundador da Orbe Produções Audiovisuais, criada em 2001, e começou a atuar na área de cinema em 2005 e já vai com 3 longas e 15 curtas-metragens na conta. Não é isso, Eduardo? Exatamente, Diana. Já vão aí desde 2001. A gente já trabalhava com audiovisual, sabe, propriamente dito. A gente fazia animações para VTs, para empresas, para sites e tudo mais. E era uma ânsia muito grande da gente trabalhar com cinema, né? Então, ainda é da época que não tinha digital, gente. A maioria de vocês não vão saber do que eu estou falando. Mas, então, a gente não tinha acesso, né, ao cinema. Mas aí, a partir de 2005, o digital chegou e era uma paixão nossa e agarramos com unhas e dentes. E diretamente de Campina Grande, Silvio Toledo é diretor e produtor de cinema independente com 10 longas realizados e um dos diretores da produtora Stairs Films, além de ser artista plástico, animador, artista de VFX, fotógrafo e contando, né, Silvio? Então, assim, como não tem ninguém para fazer, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Menos atuar, mas a gente faz um pouco Por enquanto. Ninguém sabe o dia de amanhã aí, vai que vem uma atuação. Eu nem posso falar isso, né? Porque eu já apareci em filme, você não tem noção. Falta ator, eu vou em fio para fazer. Faz parte, gente. Fazendo um pouco de tudo. Essa é a vida do pessoal que trabalha com audiovisual, minha gente. É ou não é verdade? Pois é. Pois é. Eu comecei muito na parte técnica, né? Antes de passar mais para a parte artística, eu fui muito da parte técnica. Então, acabou que eu aprendi muita técnica, que eu trabalhei muitos anos com publicidade, né? E depois a técnica e a arte vieram em paralelo, porque eu vinha do desenho, né? Das artes plásticas e da parte de manuseio de equipamento mesmo em si, né? Aí acabou que juntou as duas coisas em determinado momento e deu certo. Gente, Silvio e Eduardo dirigiram juntos o longa Incursão, que foi lançado em 2019 e de lá para cá arrecadou cerca de 13 prêmios e menções ainda em diversos festivais Brasil afora e contando. Incursão vai ser a grande estreia da nossa segunda edição do Cine Paraíba, que vai passar sábado, dia 4, depois do Supercine, nas TVs Cabo Branco e TV Paraíba. Não deixem de assistir, não é, minha gente? Por favor. Com certeza. Olha, o filme é bom, hein? Não é porque a gente trabalhou nele que está fazendo isso, não. Mas porque sou suspeito para falar, mas é muito bom. Eu acho que é melhor que o do Supercine. Então, se assusta do Supercine e fica logo pro nosso. E para começar a nossa conversa, gente, algo que eu sempre fico, assim, pessoalmente, sempre fico curiosa para saber das pessoas, é sobre a trajetória delas, é como elas saíram, assim, de pessoa que queria fazer algo até pessoa que conseguiu fazer algo. Então, pessoa que sonhava, que desejava trabalhar com cinema, até, cineastas. Então, me contem um pouquinho como foi a trajetória de vocês. Tá, vai, Silvio. Manda bala aí. Olha, minha história começou muito cedo, né? Eu, com 8, 9 anos de idade, adorava desenhar, né? E me encantei com os desenhos da Disney, né? E disse assim, puxa, eu tenho que aprender a fazer isso. Como é que faz isso, né? E pensava que era feito por máquinas.
E aí, com 9 anos, eu viajei aqui para João Pessoa, fui na biblioteca da universidade procurar ler todas as enciclopédias para ver se tem algum explicando como era que fazia aquilo. E eu ainda lembro da Enciclopédia Delta Universal, volume 4, página 2066, quem quiser, de tantas vezes que eu consultei essas 2 páginas que explicavam como era feito o desenho do Snoopy. E a partir daí eu comecei a fazer minhas próprias experiências. Eu trabalhava com 9 anos de idade, porque eu dava muito trabalho em casa, e aí minha mãe me botou para trabalhar. E aí eu tinha algum dinheiro que eu ganhava como office boy e bancava minhas próprias experiências. Com 14 anos de idade eu conheci o Machado Bittencourt, nessas indas a João Pessoa, e acabei comprando, entre aspas, uma câmera dele, 16mm, né? Ele teve pena e me vendeu, porque era muito cara a câmera, e o serviço que eu prestei para ele não pagava, mas eu me esforcei, e aí eu comecei a fazer minhas experiências em 16mm. Com 12 para 14 anos eu já trabalhava com publicidade, porque eu publicava muito desenho em jornal, e era sempre sucesso no jornal. Saíam páginas e páginas com desenhos meus, as agências me contratavam. E eu passei a criar roteiros para comercial de TV, passei a criar até letras de jingle, e eu usava animação, que eu gostava, né? E para mim era um período de experiência, e eu devo ter feito aí uns 200 comerciais de televisão. Alguns foram bem premiados, ficaram famosos, mas meu sonho mesmo era trabalhar com cinema, né? E só que na época não tinha tantos atores disponíveis, não tinha, o equipamento era caro. Minha primeira experiência com 16mm me custou os olhos da cara. O laboratório revelava só em São Paulo, tinha que ir alguém lá receber, não mandava por correio, era muito difícil. E aí foi quando começou a vir o equipamento digital, aí realmente começou a facilitar as coisas, né? E nesse período também cresceu a quantidade de pessoas, de atores, e até que 2008 eu me demiti da faculdade que eu ensinava, e passei a me dedicar exclusivamente a projetos de filmes. Foi aí como a gente começou a trabalhar no primeiro longa-metragem, né? E de lá para cá a gente já chegou a fazer 10 longa-metragens. Acho que vai fazer o 11º, o 11º ainda esse ano. E é um vício saudável fazer filmes. Assim, eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer filmes, só consigo pensar em filme. Saudável. Terapia, vamos marcar a terapia. Tipo assim, eu sou antissocial, então assim, meus amigos são pessoas que trabalham com filmes, meu hobby é fazer filme e meu trabalho é fazer filme. Então, é basicamente isso. É o final de todo cineasta. Mas, minha gente, o mercado audiovisual é muito encantador, né? É? Tem isso, então é realmente viciante, assim. A armadilha é essa. É maravilhoso fazer. Colocou um dedinho assim, ó, acabou pra você. Não vai sair mais, não. Eu tava ouvindo você falar aí que tá entrando no entretenimento, já era. Você foi mordida pelo bichinho, vai. Eu sinto. Pra sempre agora, amor da minha vida. O bom é assim, cada projeto é um desafio totalmente novo, né? A gente, assim, tem trabalhado em filmes que vão de comédia, aventura, romance, ficção, animação, documentário. Então, assim, e cada projeto é um desafio inteiramente novo, são pessoas novas que agregam. Então, assim, não existe uma rotina nisso, né? Então, assim, é exaustivo, exige muito esforço, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. E eu não trocaria nada, assim, hoje trabalhar como cineasta independente para mim me satisfaz, né? Eu tive chance de trabalhar em grandes estúdios, fiz projetos para grandes estúdios, mas o que me deixa realizado é trabalhar nos nossos projetos autorais, que a gente, mesmo com pouco recurso, mesmo que a Paraíba ainda esteja galgando o seu espaço nacional, que ela merece, porque a Paraíba é pioneira no audiovisual do país, né? Sistema digital de TV criado aqui, primeira TV do país criada aqui na Paraíba, então os primeiros livros de cinema criados aqui por paraibanos. Então, assim, a Paraíba tem um certo pioneirismo nessa área e precisa conquistar mais espaço nacional. E você, Eduardo, me conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sempre fui apaixonado por cinema desde criança, né? Assistia muito filme e a gente era muito novo, eu não lembro exatamente a idade, mas eu devia ter lá para meus 10 anos. Eu tenho um tio, que é o tio Antônio, como eu chamo até hoje, ele sempre foi muito vanguardista em questão tecnológica, sabe? E ele tinha uma câmera VHS
E ele, não sei porquê, na loucura dele, resolveu emprestar essa câmera para 2 moleques de 10 e 12 anos, para passar um final de semana com essa câmera. Aí meu irmão e eu fizemos 2 curtas-metragens nesse final de semana. Um era inspirado nos Caça-Fantasmas, que tinha direito até efeito especial e tudo, que a câmera tinha um chaveamento, que a imagem ficava negativa. Aí o tiro do raio eram uns barbantes amarrados que a gente ficava sacudindo. Produzido na hora o efeito. E metendo o efeito negativo assim para fazer o raio, rapaz, assim, coisa de moleque mesmo. E o segundo foi uma adaptação do Menino Maluquinho de Ziraldo, em que eu interpretei, porque eu, quando criança, eu estudei artes cênicas na escola, né? E meu irmão não se enfiava na frente da câmera por nada. Então, lá fui eu fazer todos os papéis do Menino Maluquinho. Mas, graças a Deus, essas fitas se perderam. Ninguém nunca vai ver isso. Ainda? Vamos procurar. Todo mundo diz isso, todo mundo fala isso, mas graças a Deus até hoje. Bom, aí o tempo passa, eu me formo em processamento de dados, porque na época cinema era uma coisa extremamente distante, né? Aí o relato de Silvio mesmo, né? Da questão do filme e tudo. E quando foi em 2005, minha empresa já tinha sido fundada, porque eu estou na Paraíba desde 1995, eu sou carioca, né? Meu pai é cabedelense, nasceu em Cabedelo, e quando ele aposentou, veio morar e eu acompanhei. E quando foi em 2005, eu tinha 30 anos e disse, chega, sabe, eu preciso fazer pelo menos um filme, senão eu não vou morrer tranquilo. E aí eu juntei uns malucos lá em Cabedelo para a gente fazer, né, gravar o nosso filme em VHS mesmo. E eu comecei a escrever o roteiro. Eu não tinha a menor ideia de como fazia, né, e estudei até pelo site do Hugo Mose, vi como formatava. E a minha intenção inicial era contar histórias, que eu sempre curti contar histórias. Então eu tenho um outro tio que era diretor da Paixão de Cristo, lá em Cabedelo por muitos anos. Até hoje ele faz, só que agora parece que lá em Costinha. E eu o convidei para ser o diretor, e ele conhecia atores, né, devido à sua atuação na Paixão de Cristo. E a gente montou uma equipe para fazer esse filme. Eu, sem noção que era, todo mundo que começa sem noção, escrevi um roteiro de 100 páginas. Em vez de fazer um curta, né, eu escrevi logo um longa-metragem, chama Forte das Almas, que até hoje não aconteceu, porque é extremamente complexo, cheio de efeitos visuais, tem gravação de época, imagina a loucura, né? E aí eles leram, acharam um roteiro bom demais para fazer de qualquer jeito, resolveram colocar em editais e tal, e foi justamente na época que chegou o digital, né? Aí vislumbramos essa possibilidade de realmente fazer um negócio bem feito, né? O projeto não vingou. Eu cheguei a colocar na lei do audiovisual, né? Fiz parceria com o pessoal de Belo Horizonte. Foi aprovado na lei do audiovisual, 2.800.000 para captar. Nunca conseguimos captar. Era sempre foi a pior parte, eu acho. Depois disso, só a distribuição, né? Captar e distribuir. O resto a gente faz tranquilo, mas esses dois, as piores partes. E aí, com essa chegada do digital, comprei minha primeira câmera, ainda era mini DV, uma Sony HDR HC1, eu tenho ela guardadinha até hoje. E aí comecei a fazer com amigos, né? Mas sabe como é que é? Amigos só estão ali pela diversão, e levei até um certo tempo para conseguir, de fato, ter uma equipe, sabe? Um pessoal mais voltado. E aí, em 2005, quando a gente estava nessa briga para fazer o filme, chegou aqui em João Pessoa Miguel Rodrigues, que na época ainda era diretor da Rede Globo, dando uma oficina, um projeto que ele tinha no Brasil inteiro. Eu vi essa oportunidade, eu não só fiz oficina, como acabei fazendo parceria com ele, e a gente fez o primeiro filme, que é um curta-metragem chamado Espectro, e foi ali, naquela loucura do set, que eu vi que aquilo era o que eu queria para minha vida, né? Aí abandonei praticamente tudo. Até hoje eu trabalho alguma coisa na parte de design, de programação, mas eu sou muito mais focado nessa parte de cinema. E conheci uma pessoal, e aí você sabe, né, networking. Aí desse filme já saiu um documentário chamado Uma João Pessoa das Cidades, e logo na sequência
teve os 10 anos da Lei de Incentivo à Cultura de Cabedelo e eu fui convidado para fazer um documentário curta. Só que era tanto material que acabou virando meu primeiro longa, que eu lancei em 2009. Aí de lá para cá, 3 longas e 15 curtas que a gente vai conversando sobre aí durante. A gente está falando aqui bastante dessa paixão pelo cinema e eu quero saber, assim, o que mais motiva vocês a continuar e a só vislumbrar, seguir nesse caminho? Bom, eu posso dizer a você que é a alegria que dá. Na verdade, são muitos fatores, né? Mas um que eu posso destacar, assim, é que realmente é divertido fazer, mas é cansativo pra caramba, é estressante pra caramba. A coisa nunca sai perfeita, né? Quem é de fora acha que é tudo um glamour e tal. Inclusive, eu sugiro que as pessoas vejam uma série na Netflix chamada Os Filmes que Marcaram Época, que você vai ver que até lá, com dinheiro, é um perrengue danado fazer filme. E imagina sem dinheiro. Mas, no final das contas, a gente sai destruído. Mas quando você vê o filme montado, e as pessoas assistindo, e a emoção das pessoas curtindo o seu produto, rapaz, isso não tem preço. É recompensador? Muito, demais. É assim, é muito trabalhoso, mas é muito prazeroso, né? Eu tenho uma perna aqui que eu chamo a perna da incursão, né? Ainda tá... Que história é essa, pelo amor de Deus, me conta. Que acho que durante um dia de gravação, não sei, eu fiquei muito tempo em pé, eu acredito. Assim, a gente começa a se envolver em gravação, eu mesmo sou assim, eu esqueço de almoçar, esqueço tudo. E aí ficou uma sequelazinha na perna, ficou bastante dolorida, um nervo aqui na perna, e até hoje eu sinto, me acostumei com a dor, aí eu digo que é a perna da incursão. Aí às vezes quando a gente está filmando, eu passo muito tempo em pé, aí começa a doer, e eu digo, a perna da incursão está ativando. Né? Vai lembrar pro resto da vida, né? Marcou a sua vida mais do que você imaginava. Mas é um pequeno sacrifício que valeu muito a pena, porque assim, fazer filme é difícil, né? Eu gosto de desafios, assim, eu não gosto de repetir as coisas, eu gosto sempre eu não gosto nem, quando eu vou para casa, eu não gosto nem de ir pelo mesmo caminho, eu sempre mudo o caminho, eu vou explorar um caminho novo, porque eu gosto, assim, da gente enfrentar novos desafios, né? E o cinema é muito desafiador, é muito mesmo, né? E traz recompensa, porque, assim, quando a gente... Não é um projeto só nosso, é um projeto de equipe, né? E é muito... a gente, por ter baixo orçamento sempre, então a gente sempre faz isso de uma forma muito intensa, porque a gente tem que economizar tempo de diária, então a gente acaba se tornando uma grande família. Cada filme que a gente faz é como se fosse uma família que a gente tivesse tido e que aquele tempo de gravação, às vezes, é como se fosse anos de convivência. É verdade. Esse último que a gente lançou, o Imprensados, assim, é muito satisfatório você ver o brilho nos olhos da equipe, do elenco, vendo o filme pela primeira vez, sabe? Você poder realizar sonhos, ajudar pessoas. Então, são N motivos que é muito improvável que eu deixe essa área. E quais foram, assim, são e são ainda as principais, assim, inspirações de vocês? Essa é sempre uma pergunta muito difícil, porque eu assisto muito filme, sabe? Mas, na questão de fazer filmes, eu cresci assistindo muito Spielberg. O próprio universo Star Wars, George Lucas, assim, né? Foi o que me atraiu muito para esse lado mais mitológico, sabe? De contar a história, de saber que a mitologia não é só aquilo que está ali, que você pode usar aquilo, né, metaforicamente ou como alegorias. Hoje eu curto muito o Nolan, né? Que meus roteiros são sempre bem assim, com finais plot twists, né? Eu curto muito fazer isso, eu gosto muito da cinematografia dele. E a nível nacional, um cara que eu admiro muito é o Hélder Gomes, né? Se eu não me engano é esse, desculpa se eu tiver errado o nome, que fez o Cine Hollywood e alguns filmes assim, porque a forma como ele trabalha é muito parecida com a nossa, entende? De você conquistar primeiro o seu povo, né? E depois você expandir, levar a sua cultura, escrever o que você gosta, o que você quer.
E dali em si você vê o que acontece, né, com o público. Eu acho incrível. E você, Silvio? Então, assim, minha inspiração primeira sempre foi o Walt Disney, né? Porque eu vim do desenho e me encantava com aqueles desenhos fantásticos, né? Aquela época que era uma coisa de doido fazer aquilo manualmente. E eu ainda trabalhei muito tempo, assim, fazendo milhares de desenhos em um mês e pintando manualmente. Eu trabalhei muito tempo nessa parte artesanal. Quando a tecnologia chegou, aumentou muito a produtividade, né? E então, assim, a primeira inspiração foi o Walt Disney. Eu sou muito fã do James Cameron, do Spielberg, do George Lucas, do Peter Jackson, do Nolan também, do Tarantino. Tem grandes diretores, assim, que eu gosto desses diretores que têm uma pegada popular, assim. Eles são grandes diretores, mas eles têm eles não fazem filme para críticos, fazem filme para filmes populares, né? E eu acho que todo filme tem que ter essa coisa mais instigante, essa coisa de você pensar, mas ele tem que dialogar com um grande público, né? Então, os nossos filmes são voltados a grande público e esses diretores são inspiração. Aqui no Brasil, Jorge Furtado, eu gosto muito do trabalho de Jorge Furtado. Tem muita gente jovem também aqui no Brasil fazendo trabalhos bacana, né? Então, assim, eu assisto muito filme de todos os gêneros. Eu tinha até um preconceitozinho com filme de terror, porque eu evitava, e a gente descobriu agora, vamos fazer o segundo longa de terror, e a gente descobriu que dá para usar esse medo das pessoas para contar uma boa história. Que dá para usar... É um mercado incrível. Exato, né? Então, assim, não é... Então, a gente trabalha com todos os gêneros, assiste filme de todos os gêneros, né? E eu costumo dizer a mesma coisa de música. Eu gosto de música boa e eu gosto de filme bom, né? Independente de quem está fazendo. Seja, né? Inclusive Afonso Poyar, né? Que foi o diretor de Dois Coelhos, que foi o primeiro projeto de Dois Coelhos. O segundo já foi aquele filme Solace com Anthony Hopkins e Colin Farrell, assim... Não é que o cara... Não é? Então, assim, ele também faz filmes nesse nosso estilo. É interessante acrescentar o nome dele nessa lista. Sim. E é muito massa porque a gente aprende também, perpassando por diversos gêneros, aprende um pouquinho de tudo, né? Como fazer um pouquinho de tudo. E agora, trazendo um pouquinho o nosso papo sobre a produção de Incursão. Incursão foi produzida de maneira independente, né? Como vocês já mencionaram aí. Muito independente. Sem recurso de editais, que geralmente é mais comum, assim, né? De se fazer cinema. E apoiado majoritariamente por empresas locais das cidades de Bananeiras e Remígio, que foram os locais onde foram gravadas as cenas do filme. Então eu queria saber de vocês, assim, os principais desafios de se fazer cinema independente aqui na Paraíba. Olha, vou te contar. Assim, quando a gente fala assim, não foi feito com recurso de edital, na verdade não foi feito com recurso nenhum, né? A gente tirou R$3.000 do bolso de onde não tinha. Quando a gente se reuniu para fazer a Incursão, minha conta tinha 3.000 negativo, né? E a gente disse assim, e só tinha assim, vamos fazer um filme? Um roteiro e um sonho. Mas como? Foi. Mais ou menos por aí. Silvio tinha já uma entrada na cidade de Bananeiras, né? Então já conhecia mais ou menos o pessoal lá. E aí a gente estava com essa necessidade de fazer. A gente está sempre com essa necessidade pulsante de estar produzindo. E ele estava procurando um roteiro de Silvio, deixa que eu escrevo. Aí estudei sobre a cidade de Bananeiras e aí começou esse processo. Mas, voltando à pergunta sobre como fazer independente, primeiro, você tem que estar cercado de pessoas que acreditam no teu projeto. Sem isso, não adianta, não anda, tá? Nós tivemos muita sorte, fomos muito abençoados, porque não só o pessoal da equipe acreditou no projeto, mas um elenco maravilhoso, praticamente 100% paraibano, acreditaram no projeto, e o trade turístico de Bananeiras, né, que acreditaram no projeto. Daí foi, digamos assim, não foi tão terrível fazer sem dinheiro, né, porque a gente teve apoio para conseguir fazer. Conseguimos até seu Antônio para levar a gente para os cantos. Pois é. A gente conseguiu apoio suficiente para cobrir o orçamento de um filme, né? Um filme de baixo orçamento, mas conseguimos apoio, não em dinheiro, né? Dava mais de 1 milhão se você botar se fosse botar na ponta do lápis, o trabalho, o esforço e tudo, mas foi uma maneira alternativa que a gente encontrou de fazer. E o filme deu um retorno muito bacana, porque ele é bastante premiado, ele representa bem
vende bem a cidade, vende bem as pessoas que trabalham no filme, o elenco. Então, assim, foi uma aposta... foi uma coisa maluca da gente, uma ideia maluca na hora de dizer assim, não, vamos fazer sem recurso nenhum, vamos fazer nessa época, mas é uma coisa assim que eu sempre pensei, é que o universo, o mundo nunca vai estar a nosso favor se a gente não for lá e dar dar esse puxão, né? Então eu acho que assim, estava tudo desfavorável quando eu fui fazer a incursão, tinha tudo... Era exatamente o contrário. Eu estava num problema de depressão, porque as coisas não estavam acontecendo, estava tudo indo de forma negativa. E aí disse, não, mas o que eu quero é mudar para esse ponto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vamos reverter isso. Aí eu já fui chamar Eduardo e assim, muitos dos projetos que eu participo começam assim, a situação não está boa, e aí eu digo, não é o que eu quero mudar essa situação. E aí, quando encontra alguém que está disposto a fazer, pronto, já temos 2, a coisa está progredindo. E na incursão a gente juntou, tinha 90 pessoas, depois tinha... foi um bocado. Só de aqui foram 30. Então assim, muita gente, entre figurantes, entre apoios, foi um projeto que tornou-se muito grande. E a gente tinha pensado em fazer uma coisa pequenininha. Passou o tempo, foi crescendo. Foi crescendo. Mas é desse jeito, assim. A gente começa a escrever, eu como roteirista, a história começa a se escrever sozinha. Às vezes você quer ir por um lado, a história diz, não, você não vai por aqui. E aí, quando se construiu, ele acabou se tornando um negócio maior. E, enquanto isso, ele na produção, de vez em quando ele ligava, chamei fulano vem lá, não sei, eu falei, Silvio, como a gente vai fazer? Mas, sabe, é aquela história, na hora você tem um choque, mas é só você botar um pé atrás do outro, que aí o universo conspira, as portas vão se abrindo, e aí... inexplicavelmente conseguimos alimentação, conseguimos hospedagem, conseguimos transporte. O que a gente pode falar é, você tem que ter coragem ou não ter noção. Porque se pensar, porque assim, até na véspera da gravação, tinha pessoas no aeroporto que chegaram no aeroporto e disseram assim, não tem passagem aqui não, né? Mas isso se reverteu muito rápido. Então, assim, acho que quando você se põe a fazer, né, e se cerca de pessoas boas, o universo parece que traz toda a força dele para lhe apoiar. Então, e aconteceram coisas fantásticas. A incursão foi um milagre após o outro. Assim. Sim, coisas que... Um milagre após o outro. Desde o roteiro. Tem coisas que vocês não vão acreditar que eu vou falar aqui, vai parecer conversa de trancoso, mas... Não, mas por favor. Já? Eu quero alguma curiosidade aqui. Já? Tá, eu vou dizer logo uma para se lascar, vamos falar assim. O filme, basicamente, ele é uma, assim, guardadas as devidas proporções, ele é meio um Código da Vinci com Em Busca do Tesouro Perdido. Então, é um filme que conta a história de Leon, que ele vai estar em busca de informações sobre o pai. E daí ele encontra algumas pistas, alguns mistérios que ele vai desvendando, que leva para outros mistérios, que levam para outros mistérios. É tipo uma caça ao tesouro, entende? E aí, quando eu estava criando esses quebra-cabeças, vamos dizer assim, o primeiro é um brasão, tá? Tá no trailer, vocês já podem ver esse brasão lá. Então eu criei o enigma ali, né? Fiz todos os textos, e na parte de baixo eu desenhei um livro. Não me pergunte por quê. Eu fiz um livro, fiz as pistas dentro, e o brasão ainda estava vazio. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu falei, já sei, vou colocar qualquer coisa. Vou botar aqui um campo verde com um sol amarelo e um céu azul no fundo e tá bom demais. Fiz, né? Aí eu parei e disse, não, peraí. Se o filme se passa em Bananeiras mesmo, porque a gente não usa na cidade fictícia, não. É Bananeiras, ele é todo baseado na história de Bananeiras e nos pontos turísticos de Bananeiras mesmo. Então, nada mais justo do que eu colocar a bandeira de Bananeiras. Porque aí fica claro que aquilo ali é em Bananeiras. Fui pesquisar, bandeira de Bananeiras. Para a minha surpresa, a bandeira de Bananeiras é um campo verde com céu azul e um sol amarelo. Começa por aí. Assim como os enigmas estavam tudo entrelaçado, meu amigo. Tudo entrelaçado. A única diferença é que eu fiz uma linha reta
e a bandeira de Bananeira são montanhas, aí é um zigue-zague. Eu só fiz puxar as montanhas. Pronto. Mas aí ficou o livro. Eu falei assim, não é um livro. É um mapa. Não tem nada a ver um livro. Aí eu tirei o livro e botei um mapa. Só que eu fiz isso tudo sem conhecer Bananeiras. Eu não tinha saído de casa, foi só pela internet. E aí um dia a gente foi para Bananeiras para eu realmente conhecer e ajustar o roteiro. Então, quando eu cheguei no local onde o livro, aliás, onde esse enigma levava, que eu olho para o prédio, tá cravado no prédio lá um livro, com os dizeres e tal, do jeito que eu imaginei. Eu olhei, cheguei, me arrepiei, falei assim, é por isso que eu tinha botado o livro. Quer dizer, sem conhecer, eu já estava prevendo. Quer dizer, isso é só uma coisinha assim de tantas que aconteceram, tanto durante o roteiro quanto durante a gravação. O universo conspirou para que o filme acontecesse. A gente conseguiu gravar esse filme foram 15 dias, o que era um absurdo, assim, quase impossível. Manhã, né? Tarde, noite, madrugada. Manhã, tarde, noite, madrugada, é. E assim, e tudo, a engrenagem, ela foi cirúrgica. Tudo se encaixava com a precisão e tiveram contratempos, claro, muitos e fortes, mas esses contratempos, eles eram rebatidos. E assim, a gente estava é como se o universo nos avisasse, assim, só, se prepara que vai vir isso aí. A gente, e aí resolveu, e aí o filme foi, assim, foi uma maravilha. Foi o início de uma coisa muito bacana, que depois da incursão, a incursão foi feita em 15 dias, né? O último filme que a gente fez um filme em inglês, com muito mais cenas, com muito mais efeito, com mais maquiagem. Gravamos em 7 dias. Silvio não aprende. A meta é reduzir para um filme por dia aqui, ó. Vamos movimentar esse mercado. Dá know-how, né? A gente acaba pegando know-how de fazer as coisas assim na loucura. Então tem dado certo, a gente tem produzido bastante, né? E claro que a gente espera aí que agora é um ano tem editais maravilhosos, aí a gente espera que ser reconhecido nesse processo também. Mas para que a gente possa produzir com um pouco mais de conforto ou usar muito mais, né? Não só para a gente, mas para a equipe que sofre muito com a gente também, né? Mas assim, a incursão foi foi um divisor de águas, eu acredito, na produção até paraibana, porque apesar dele não ter aparecido tanto, mas agora vai. Os paraibanos ouviram a televisão. Por favor, Cine Paraíba. Cine Paraíba, depois Super Cine, por favor. E vale a pena. É um filmão. Eu não estou dizendo porque eu trabalhei no filme, não. Se eu não tivesse trabalhado no filme, eu ia dizer a mesma coisa. É um filmão, vale a pena. É muito elogiado em todo lugar que se assiste. As pessoas ficam lá instigadas para ver até o final do filme. A gente fez um esforço grande para que esse filme saísse. Contou com a ajuda celeste, contou com a ajuda de muita gente boa, gente que veio do Paraná para apoiar. Enfim, vocês assistam, não percam, que é uma oportunidade de ver que a Paraíba pode produzir filmes de qualidade, né? E que então a gente tem atores que ganharam prêmios nesse filme, a gente tem um elenco bacana nesse filme. O filme foi para o Festival de Brasília, né, 52º, que é o mais antigo do país. Foi para Hollywood, foi para Los Angeles, no Festival de Cinema Brasileiro de lá. Assim, teve uma penetração incrível. Apesar da gente saber que é um filme mais popular, ainda assim ele teve penetração em festivais, daí vocês imaginam. E toda a exibição pública que teve de incursão, inclusive no de Brasília, eu estava, e eu posso dizer a vocês que é incrível como no final do filme as pessoas vêm com o olhinho brilhando pra gente dizendo, caramba, que final é esse? Então, aquela emoção. Então, quer ter essa sensação? Depois do Super Cine. O feedback de público tem sido fantástico, né? E eu acho que pra gente é o mais importante, porque a gente tem essa coisa de trabalhar para público, de fazer um filme pro público, né? Então a gente não pensa muito nos críticos, né? Os críticos quiserem correr atrás, mas aí a gente... A consequência. Justo. E assim, minha gente, a escolha de vocês também porque os gêneros de incursão, né, estão ali, mistério, drama, mas podemos dizer que tem um quezinho de ficção científica, Sim. Né? Então, assim, trabalhar com ficção científica aqui na Paraíba também, que escolha, assim, diferente, né? Assim, é o que a gente gosta, né? A gente cresceu assistindo e não tem como ser diferente não, sabe? Eu acho que se a gente não estiver colocando coração e alma no que a gente está fazendo, nem vale a pena, não sai nem de casa, é muita dor de cabeça, é muita confusão, sabe? Para você no final estar com um produto que você assiste e não curte.
Eu acho que primeiramente a gente tem que curtir, né, o que a gente está fazendo. Exatamente, porque assim, a gente desenvolve muitos projetos, sabe? Tipo assim, agora mesmo, esse mês aí, por conta dos editais, a gente chegou a escrever 6 roteiros de longa-metragem em um mês, o que é muito esforço, e alguns a gente deixa de lado, escolhe o que é melhor para trabalhar, mas assim, porque cada projeto desse tem que valer muito a pena para poder a gente botar tanto esforço, porque assim, a gente dá o sangue num projeto desse, é muito esforço, né? E precisa valer muito a pena, porque aí quando a gente encontra um que realmente vale a pena, aí a gente vai atrás de mais pessoas que são sonhadoras como a gente, que querem essa oportunidade, que querem sonhar junto, e a gente consegue juntar essas pessoas e realizar a obra, sabe? Eu acho assim, eu nunca precisei voltar atrás num projeto que a gente começou, né? Tem percalço, tem dificuldade e tudo, mas sempre que a gente dá o primeiro passo, a gente conclui. E vocês já se conheciam antes de fazer a incursão? É outra história interessante. Porque, assim, se me permite, Silvio é meio doido. Ele procura as pessoas, assim, ele me achou na internet, viu meus trabalhos, viu que a gente tem uma linha de... Apesar da nosso estilo ser um pouco diferente, mas a gente tem uma visão de mundo muito parecida, né? E aí ele me encontrou, me mandou um e-mail para a gente se encontrar. Então eu estava inclusive na produção de uma oficina aqui, oficina que a gente rodou 4 curtas nessa oficina, e ele veio de Campina, estava na Fortaleza Santa Catarina inclusive, e aí a gente se conheceu lá, conversamos um pouco, e aí logo na sequência, ele me convida para a gente passar 5 dias dentro de um carro gravando um documentário sobre avistamento de OVNIs na Paraíba. Vou ligar aqui para a polícia, só um minuto. Pois é, exatamente. Então, eu fui com um GPS, fui, né, com todo mundo sabendo onde eu estava, já mandei placa do carro dele para o pessoal saber. Então, foi assim, foi um crash course de Silvio Toledo durante a produção desse documentário, né? Inclusive está disponível no streaming, viu, gente? Está na GVT, está na Look, na Microsoft Store. NetNow. O documentário chama-se Sob o Olhar das Estrelas. Sob o Olhar das Estrelas, tá? E a partir daí a gente começou a trabalhar junto, sabe, em algumas situações. Aí depois disso fizemos incursão, né? Incursão, a gente fez outras coisas juntos. Que mas foi um trabalho seus que eu colaborei e alguns trabalhos meus que você colaborou, mas assim, de trabalhar junto mesmo, foi incursão, foi a sequência. E incursão tem um grupo do Paraná que tem um trabalho fantástico, chama Arquiteto Cinema, e até mostrei para Eduardo, porque assim, um problema que a gente tem é que às vezes, por conta de ter pouco recurso, a gente tem que fazer muitas atividades. A gente acaba... Agora, isso a gente também gosta, porque, por exemplo, assim, eu edito, o Eduardo edita, eu faço efeito especial, o Eduardo também faz, a gente então domina a técnica também, então, se faltar alguém para gravar, a gente pode assumir. Então, como aconteceu. Mas aí a gente queria ter tempo no Incursão para se dedicar mais à direção, né? E aí disse, seria tão bom. E eu até mostrei para Eduardo o portfólio desse pessoal, eu tinha acabado de conhecer também há pouco tempo, também pela internet, e disse, esse pessoal tem um trabalho tão bacana, já pensou se a gente consegue eles para fazer a fotografia, né? Aí minha proposta, começa a conversar com o pessoal, e eles gostavam muito do trabalho nosso, a gente gostou muito do trabalho deles, aí criou esses laços de amizade em pouco tempo, e aí eu chego com uma proposta indecente, que é o seguinte: eu aposto que vocês, como a gente aqui, vivem trabalhando de domingo a domingo, vamos tirar umas férias? Vem gravar um filme aqui. Férias suspeita. Bastante suspeita. Larga esse montão de trabalho que vocês têm aí, tudo para terminar, que está atolado de trabalho, tudo atrasado. Larga tudo aí, vem tirar umas férias aqui. Iniciando um novo. Para a gente se divertir fazendo um longa. E aí deu certo. Eles vieram e foi fantástico. Vou te dizer, até hoje eu sinto pena de Nick Mafton, que foi o fotógrafo, 15 dias agarrado num gimbal. O Nick, jovem, muito jovem, ele já tinha, naquele ano que a gente chamou, ele já tinha 28 prêmios por fotografia. Então, assim, foi inclusive internacionais. Internacionais, Então, assim, um pessoal muito bom do Paraná, né? A gente tá doido para ir lá, fazer uma incursão lá, né? Fazer uma incursão. Uma incursão. Não ou incursão. E assim, a decisão de co-dirigirem incursão veio naturalmente? Veio naturalmente, porque a gente sabia que ia ser 15 dias de lasqueira e um sozinho. Então a gente meio que
Mas eu acho que foi bem natural mesmo, né? A gente nem chegou a conversar sobre isso. Quando a gente decidiu fazer, meio que já ficou implícito, assim, que a gente ia co-dirigir. Implícito. A gente queria fazer um projeto juntos, a gente queria mudar essa realidade das coisas e aí assim, vamos juntar forças, vamos fazer acontecer. Já que não acontece, vamos fazer acontecer. E foi extremamente útil, porque set era comum você olhar para o lado e um dos dois está Sim, teve horas que a gente desabava. Aí o outro assume, aí vai indo, sabe? Trabalhando por escala, enquanto um dorme, em alguns momentos. Pequenos momentos, mas é por aí. E assistam. Assistam, por favor. Depois do Supercine. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando, né, de assistam, é no elenco, que é um elenco maravilhoso que a gente conseguiu. Né? Tem aí o Fábio Campos como protagonista, Fábio Campos que foi aluno de Antunes Filho em São Paulo. Então ele veio de São Paulo para cá e pegou essa, como ele costuma dizer, eu vou tanto entrevista com o Fábio, essa efervescência do cinema paraibano. E aí quando eu escrevi o personagem Leon, eu escrevi para ele, o personagem, pensando nele. Apesar do personagem que ele fez ter sido um pouco diferente do que eu imaginei, mas ele tomou para si de uma forma, sabe, que não tinha como ser outra pessoa. E aí junto com deu ele, o prêmio de melhor ator, inclusive, para ele. Né? Mais de um, inclusive. Aí temos aí Fernando Teixeira, Cláudia Lira, Arli Arnaud, Sebastião Formiga, Dadá Venceslau, Beto Quirino. E aí temos Mariana Abreu, que também ganhou o prêmio Pinhais de melhor atriz por Incursão. Rui Marques, que foi o diretor de arte e assumiu um papel porque houve um problema de agenda e a pessoa que ia fazer o personagem não veio. E aí a gente pegou um curitibano e tentamos ensinar ele, fizemos um crash course de paraibês para ver se ele entrava, né? E ele foi lá e mandou bem também. Tivemos algumas surpresas agradáveis também, assim. Tem um ator que estava passando férias lá em Bananeiras e a gente precisou de uma pessoa para fazer um papel. Também por conta de outro ator que não pôde ir. E aí esse ator estava no hotel, sabe? Coincidentemente passando férias. Coincidentemente. Viu que a gente estava gravando, interessou-se em olhar e a gente olha o espaço aqui. Então vem aí o Milagres de Incursão. Esses são assim, os poucos que a gente está lembrando agora, né? Mas Incursão, assim, foi um dos primeiros longas, assim, também. Quer dizer, na verdade, foi o primeiro projeto que a gente conseguiu reunir um elenco de peso, né? E a partir daí, cada filme... então, porque uma coisa, a gente queria dizer assim, olha, isso vai dar um trabalho danado. A gente já não tem dinheiro para fazer. Vai dar um trabalho de se matar. Então, tem que ter qualidade técnica e tem que ter qualidade artística, tem que ter um roteiro muito bom, tudo tinha que ser no topo, né? Para poder justificar aquela empreitada que a gente ia fazer, né? Voluntária. Voluntária. Então, a gente... assim, vale a pena. As pessoas que assistem se surpreendem, né? Todas as sessões que a gente vê com o público comum, todo mundo adora o filme, né? Então, faltava somente chegar a toda a Paraíba e agora vai chegar. E a gente recebeu muito poucos nãos, né? Foram pouquíssimos nãos. A gente pensava assim, caramba, a gente podia trazer fulano. Não, vai ser tão difícil. Não, mas vamos tentar. Aí, topo, assim, sabe? Não tinha nem tinha lido o roteiro ainda, já topava vir. Então, realmente foi uma sinergia muito grande, sabe? Para montar essa equipe e ter sido o que foi. Assim, impressionante mesmo. E como vocês estavam mencionando o elenco, majoritariamente paraibano também, né? Majoritariamente. Só não foi 100% por questão de agenda. A Cláudia Lira já tinha feito, acho que 18 novelas. Né? Então, assim, foi um presente pra gente e ela viu o nosso poucos projeto. Sabem que ela é de uma pessoa, que ela é natural de uma pessoa. É natural de uma pessoa. E aí, aproveitando, retomando um pouquinho também do roteiro de Incursão, minha gente, quantos enigmas. Olha, eu assistindo, eu ficava tentando desvendar, assim, meu Deus, pra onde não? Agora vai dar bom, agora ele vai achar. E aí tinha outro enigma. Meu amigo, que criatividade, viu? Pois não me pergunte. Não, eu sempre fui fã. Eu sempre gostei, desde pequeno, de charada, de palavra cruzada, porque eu lia muito quando era garoto.
E eu tive acesso a umas revistas, tipo uns almanacs que tinha antigamente, que todo ano lançava, né? Que era Almanac do Pensamento. Todo ano lançava. E ele era recheado de contos, recheado de enigmas, de charadas e tal. E eu sempre curti isso desde pequeno. Quando veio Incursão, primeiramente, a ideia que veio foi o final do filme. Eu tive assim, cara, seria legal se o filme terminasse desse jeito. Então, eu comecei a criar esses mistérios baseados na cidade de Bananeiras, né? E aí gente, para todos os gostos. Tem código Morse, tem criptografia, tem simbologia. Se for tentar destrinchar, dá uma enciclopédia, né? Então, aí depois eu costurei as cenas para que elas fossem ele indo de um canto para o outro, né? E eu acredito ter sido feliz nesse ponto, assim, foi bastante iluminado. Uma coisa que ajudou também é isso, assim, da cidade de Bananeiras, a gente também não tem recurso para construir cenários, para construir sets, né? E aí, em Bananeiras, a gente encontrou esse ambiente, que é uma cidade bonita da Paraíba, e ela tem essa coisa histórica, tem essa coisa de natureza, e as pessoas da cidade, né, tinham essa visão de dar esse apoio, então casou a nossa necessidade com o ambiente, com as pessoas. Foi assim, fazer a Incursão foi um momento mágico, né? E para mim não foi trabalho, foi meu descanso. Foi. As férias, aquelas férias essa dor na perna aí, detalhe. Minha gente, eu tô para ver alguém que vai assistir aí o filme, comenta, vem aqui depois que assistir o filme também, vem aqui, volta e comenta se você não ficou tentando desvendar os enigmas, porque eu duvido. Quem não tentou botar a lógica, os exercícios de lógica para jogo, uma palavra cruzada. É verdade. E manda pra gente também lá no @IncursãoFilme, né, no Instagram, que a gente curte saber, ter esse feedback. Agora, um fato muito curioso. Silvio, eu queria te pedir para contar para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, como que Incursão chegou aqui no nosso 2º ano de Cine Paraíba. Quando a gente viu a programação, a gente tem que ganhar um espaço aí também. Aí eu mandei uma cartinha para Isabel, um e-mail, né? Para Isabel, dizendo, Isabel, esqueceram da gente aqui, ó. Venham dar uma olhada na produção do interior também. E a Isabel, sabe assim, ela não me deu esforço. No dia seguinte, estava lá em casa. Não sei se foi no dia seguinte, mas assim, a gente marcou, e aí Isabel anda nada. Ela foi abençoada. Ela passou o dia, ela é apaixonada por cinema, ela passou o dia com a gente assistindo filme, né? Assistindo filmes e mais filmes, produção que a gente tinha feito e tal. E quando ela viu Incursão, ela disse, esse filme a gente vai botar na programação. Esse filme eu quero na programação. Então... Era uma conversa que estava efervescente, né? Já porque a gente tem grupos do pessoal do interior e realmente estava efervescente essa história de virar os olhos um pouco para fora da capital, né? Para quem não conhece, minha gente, Isabel Carvalho, a diretora do Cine Paraíba, do projeto Cine Paraíba. E olha, eu vou dizer para vocês, ela chegou na TV falando sem parar desse filme também. Dizendo assim, minha gente, descobri um filme maravilhoso, vocês têm que assistir. É incrível. É um filme muito bacana. Quem assistir vai se divertir, vai quebrar a cabeça, vai queimar as pestanas e vai adorar. Se ver na tela da sua TV, para o seu povo, sabe? Isso é inspirador, não só para a gente, mas também para o público, para eles começarem a procurar mais, né, descobrir mais, porque a distribuição é complicada pra caramba de se fazer. A gente tem produção pra caramba e o gargalo é muito apertadinho, né? E quando a gente tem uma oportunidade dessa, de TV aberta, rapaz, era algo que a gente sonhava, assim, mas era um negócio tão distante, que de repente, assim, sabe, aquela porta se abre e espero que a gente esteja aqui nos próximos anos também, falando de outros filmes, né? E parabéns para as TVs Cabo Branco e Paraíba por essa iniciativa de trazer o cinema paraibano para o público, né? E realmente, assim, é um tipo de filme, o público que assistir vai entender que a produção paraibana é muito rica. É um tipo de filme que você não vai encontrar no grande circuito, porque você não vai ver na produção americana as nossas cidades, os nossos atores, os nossos costumes, as nossas tradições.
presentes. Isso é encantador. Para a gente que produz já é, e acredito que para quem assistir também vai se apaixonar como a gente se apaixonou pelo cinema. Gente, vamos assistir, vamos apoiar cada vez mais o cinema local, o cinema paraibano, uma arte que diverte, que promove cultura, que gera renda, movimenta o mercado audiovisual local e preserva a memória e a cultura da gente, né? Então comentem aí embaixo o que é que vocês mais gostaram de saber aqui desse bate-papo sobre Incursão. E depois que vocês assistirem o filme também, eu quero saber, viu? Eduardo e Silvio, muito obrigada mais uma vez por vocês terem topado participar do Cine Paraíba, o videocast, e por terem trazido Incursão para o Cine Paraíba. A gente é que agradece, né, o espaço. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Falar de cinema para mim é diversão, né? E estou sempre à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Até a caneca maravilhosa dessa só. Pausa para apreciação da nossa caneca do Cine Paraíba. Coisa mais linda do mundo dessas aqui. E a pipoca que não é cenográfica. Não. A gente só não comeu para não ficar com brilho nos dentes durante a conversa aqui. Mas empolgada aqui, ó. Mas em vários sabores. Quiserem saber mais sobre Incursão, vocês podem ir no Instagram, que é o @incursãofilme, tá? Quiser saber mais sobre a Orbe, www.orbproduções.com.br. Lá você vai ter link para todas as redes sociais, sobre todas as nossas produções. E é isso. Não percam, que vocês não vão se arrepender. Eu a garanto. Quem quiser saber mais sobre nossas produções também na Sters Filmes, stersfilmes.com e @stersfilmes. E não percam a Incursão, mandem comentários e a gente agradece. Mesmo que seja para xingar, mas mande. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, nos ouviu, nos assistiu. Não percam Incursão, sábado, dia 4 de novembro, depois do Supercine, na tela da sua TV, Cabo Branco e TV Paraíba. Cine Paraíba, a tela do cinema paraibano é aqui.